Deixa eu chamar agora a Tânia Mandarino, agora sim, a Tânia está conectada, a Tânia que é advogada do Coletivo Advogados e Advogados pela Democracia. Oi, Tânia, me ouve? Tudo bem com você? Como você está? Oi, Thalita, te escuto bem, você me ouve bem? Tá tudo bem. Desculpa, eu não tive tempo de fazer os testes, né? Aí dá nisso. Não tem problema. O bom é que você está conectada e está tudo ótimo. Te ouço bem, te vejo super bem. Inclusive, eu já estou cantando aqui essa história, Tânia, de que em 2016, você explica com mais detalhes, né? Em 2016, você advogou numa ação por conta de uma transmissão que Arthur Duval fez num colégio no Paraná que estava com uma greve de estudantes e nesse episódio uma jovem foi assediada. E daí essa ação, então, teve início, mas desde então, você já, de certa forma, inclusive, denunciava comportamentos de Arthur Duval, que depois se elegeu deputado, e hoje, agora, nesses últimos dias, a gente tem acesso a esse conteúdo de áudios que ele compartilhou com os amigos, mas a gente também ficou sabendo de um cunho total sexista, machista, misógino em relação a mulheres ucranianas. Então, assim, eu quero te ouvir sobre como você teve contato com esses áudios hoje em dia e que você trate um pouquinho desse histórico que você tem com o Arthur Duval, inclusive. Tá certo, Thalita. Bom, boa tarde a todas e todos que estão acompanhando o seu programa. É um prazer estar aqui com você. Agradeço pelo convite, porque creio eu, a partir do momento que me dispus a escrever a história no sábado, né? Na sexta-feira eu me dispus, com autorização da estudante, ela leu o texto todinho antes de eu poder publicar, né? Eu realmente desejei muito que essa história tivesse visibilidade, Thalita, porque até quando nós vamos deixar as pessoas fazerem o que estão fazendo sem tentar ou fazer esforços para detê-las, não é? E esse cara é um parlamentar hoje, como você bem lembrou. Então, resumidamente, para restabelecer até algumas informações, não era uma greve de estudantes. Era 2016, outubro, o que se chamou aqui de primavera secundarista, momento de ocupações dos estudantes secundaristas nos colégios e até em alguns institutos federais que já estavam fazendo o ensino técnico, né, superior. E o coletivo tinha um grupo de advogadas e advogados muito forte, atuando intensamente, coletivamente, nos colégios em apoio aos estudantes. A gente se dividia por regiões, então quem morava em São José dos Pinhais ficava responsável por atender toda aquela história, tudo que acontecesse lá, ocupações, desocupações, inclusive, Thalita, os grandes assédios, é preciso que se diga, delituosos, de todo o MBL, porque o MBL fazia horrores nas escolas, nas ocupações. Eles iam de madrugada com caixas de ovos de 30, aquelas bandejas de 30 ovos, a tirar ovos para dentro das ocupações, os estudantes que estavam fazendo suas atividades culturais, artísticas e até intelectuais, porque isso era muito organizado nas ocupações. A gente tem casos de gente que jogava bomba nas escolas de periferia e estava toda ligada a essa galerinha aí que gostava de tocar o horror nas ocupações. Como as ocupações do Paraná chamaram muita atenção do Brasil, porque creio eu, e parece que os números também comprovam, foi o estado que teve mais escolas ocupadas, né? Foi a primeira reação brutal à PEC do ensino médio e a questão da suspensão dos investimentos em educação, né, que hoje está completamente, que eles chamam de gastos, o senhor Mamãe Falei veio para Curitiba pessoalmente para fazer uma daquelas que ele fazia no seu canal, que é uma técnica, né? Provoca com a câmera desligada, aí a hora que leva uns cascudos, liga a câmera e fala, eu estou apanhando. Essa é uma técnica. E é uma técnica muito usada por estelionatários também, a gente que é do direito sabe disso. O estelionatário, ele chega perto de você, Thalita, e fala, faz pergunta, não deixa você pensar, que é para você cair no golpe dele, né? Ele conta a história dele, te enreda, quando você vê, você caiu no golpe. E aí, a hora que você tem 1 minuto para pensar, você fala, não, aquilo foi um golpe. Eles usam muito essa técnica, eles usavam essa técnica para tentar demonstrar que os estudantes eram burros. Porque ele crivava os estudantes de pergunta, umas perguntas idiotas, e claro que nesse momento os estudantes não respondiam da maneira adequada, e aí ele postava lá no canal dele dizendo, olha, eles não sabem o que estão fazendo, né? Não, isso aí é coisa do PT, é coisa da PP, é coisa da CUT, aquela coisa.
Só que nesse dia que ele esteve aqui na companhia do seu eterno companheiro Renan Santos, o que faz Sir Blonde, né, na Europa, segundo o áudio dele na sexta-feira, ele realmente se excedeu, passou dos limites, e estudante não deixa barato, estudante conta as coisas que aconteceram, ainda mais estudante secundarista. Eles apitam, eles falam, opa, isso não. Então, o que acontece? Ele fazia comentários de cunho vulgar e sexual para todas as meninas. E isso fez com que a gente decidisse recontar essa história, porque agora ele assume, nos seus áudios, em relação às mulheres ucranianas, ele assume que é assim que ele age, que é assim que ele pensa. Ele dizia para as meninas, vocês são meninas menores de 18 anos em sua grande maioria. Ele dizia, vocês são todas gostosas. Se vocês quiserem me beijar, eu estou aqui, podem vir que eu beijo todas. Nesse momento, ele estava com a câmera desligada. Obviamente que isso não aparece nas transmissões dele. Então, quando ele passa a mão na lateral do seio e desce em direção à cintura de uma estudante que tinha 17 anos, aí o bicho pega. Né? Não era a menina que estava em foco, não, ela é a mais tímida, sabe, a menos popular. E ele fez isso aleatoriamente. Aí ele queria que tivesse um vídeo desse momento. Como é que vai ter? Os estudantes eram proibidos de usar celulares nas ocupações. Era um pacto deles, né? A palavra proibida é muito grave. Eles deixavam seus celulares numa caixa. Então não tinha estudantes filmando o que estava acontecendo. Tinha um ou dois que apareceram ali na escola, no colégio naquela hora. E ele, obviamente, desligou a câmera nesse momento, né? E aí tem uma delegacia da mulher em frente a esse colégio, e a estudante, acompanhada de advogados que estavam no local, assessorando as ocupações, foi para a delegacia da mulher. E ele foi também, Thalita, ele foi, a Polícia Civil estava em greve naquela ocasião, a delegacia da mulher a atendeu por isso, e ele lá de dentro fez assim, coisas horrorosas, ele ficava filmando, depreciando a polícia, e criou a história de que ele estava sendo falsamente acusado de um estupro e começou a transmitir no canal estou aqui dentro dele, como se ele fosse um coitado, dentro da delegacia da mulher, eu apanhei, claro que ele levou uns colas quando ele fez isso com a estudante, né? Tiraram ele de lá, foram com um cordão e tiraram ele de lá. Então ele dizia, eu apanhei e agora estou aqui na escola porque eu estou sendo acusado de um estupro. Né? Eu preciso dizer a bem da verdade para todas e todos que o camarada advogado que estava dentro da delegacia realmente pediu para capitular como estupro. Porque estupro, para quem não sabe, já desde 2016, não é só com vulneráveis, com menores, não é só conjunção carnal, né? São atos libidinosos em geral. Mas nós somos contra essa capitulação, inclusive a estudante disse que não queria que capitulasse dessa maneira, e no BO, que foi publicado na matéria do Ver o Mundo, tem que não foi capitulado como estupro, foi capitulado como importunação ofensiva ao pudor. E aí isso vai, através de uma notícia de fato nossa, para a promotora de infrações penais contra a infância, adolescência e os idosos, e a promotora nos devolve dizendo, isso realmente não é estupro, não é, vou mandar para o juizado especial criminal, é contravenção penal. Porque na época, isso é bem importante também, os crimes de importunação ofensiva ao pudor eram crimes que estavam como contravenções penais, como delitos de menor potencial ofensivo. Em 2018 mudou, as mulheres precisam muito saber disso, e eu agradeço esse espaço no programa para informar. Em 2018 mudou o nome para importunação sexual e passou a ser um crime que não é mais de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima é de 5 anos. Então, se hoje ele tivesse cometido esse crime, por exemplo, ele não teria ido para juizado especial criminal, ele teria ido para uma vara criminal comum. Né? Passou a mão em você, minha mana, é crime, tá? Não importa quem seja, se é deputado, se não é, se vai ser um dia. Bom, então o que aconteceu lá no juizado especial criminal,
hoje eu compreendo bem, é que a estudante, quando chegou lá e a gente atendeu, ela nos procurou, eu lembro de ter recebido ela, a mãe, muito digna, uma senhora de origem polonesa, que trabalhava como diarista, tinha perdido o pai, a estudante, né, naqueles tempos, e uma irmã. São três mulheres, a mãe e as duas irmãs. A estudante estava exausta, porque a gente soube depois. Ela recebeu inúmeras ameaças, porque a técnica do MBL, eu sou sujeita a isso constantemente, e podem estar certas e certos que é isso que vai acontecer agora de novo. Assim que ele expor, como já estão dizendo na internet, que essa história é mentirosa e tudo, aí vem os trolls no seu inbox, nas redes, nos próprios posts dele, e te chamam de tudo, e te ameaçam, e dizem que você tem que morrer. Né? No caso dela, não foi diferente. Desde que descobriram que era ela, a garota que estava na delegacia, e segundo ele, tinha acusado ele falsamente de estupro, essa menina começou a sofrer ameaças, diziam para ela que iam matar a família dela. Isso tem testemunho da época, de uma garota chamada Isabelle, que era maior de 18 à época dos fatos, e tem um vídeo que ela gravou dando uma entrevista para os Jornalistas Livres. Além disso, ela relata depois, numa outra ação, no depoimento dela, Thalita, que ela sofreu bullying muito forte. Porque, para quem não se lembra, as ocupações secundaristas, houve uma tentativa enorme, obviamente, né, diante de ser um movimento tão forte político de estudantes pela educação, sofreu muita tentativa de criminalização por parte da comunidade, estava muito polarizado. Entre os alunos que defendiam, faziam as ocupações, e os alunos, né, que não queriam as ocupações, e o governador Beto Richa, na época, incentivando, inclusive, violência com relação... Era um momento muito difícil. Então, o bullying que essa menina sofreu dos colegas, é só ela descrevendo para vocês entenderem. A mãe não queria mais deixá-la ir para o colégio. A mãe chorava, e ela conta isso chorando. A mãe chorava e pedia perdão para ela. Perdão, minha filha, desculpem, eu me emociono. Ela chorava mais ainda e dizia, mas perdão por quê? Por que você está pedindo perdão, mãe? Que culpa você tem do que aconteceu? Então, eu estou descendo esses detalhes aqui no teu programa, Thalita, para que a gente compreenda que não foi só um negocinho, foi uma coisa que teve consequências, e consequências fortes. Porque depois que essa menina, de tão esgotada, deixou no criminal que a coisa corresse solta, ela não conseguiu me trazer provas na época, os adolescentes sabem como é que é, um não quis testemunhar, né? O outro disse que isso está num processo, né, no processo da vara criminal. Uma das testemunhas disse que ele passou a mão no seio em direção às nádegas. E eu não sei se é estudante, porque ela é muito pudica, muito reservada. O pai dela é japonês, ela é filha de japonês. Vocês conhecem a cultura, né, a educação japonesa. Eu não sei se por isso ela usou a palavra cintura, mas esse Sim. foi um dos motivos pelos quais o promotor decidiu não denunciar e arquivar por falta de prova, porque o promotor disse assim, um disse nádegas, o outro disse cintura, ficou inconsistente. Imaginem, né? Teve um adolescente também que falou que ele não tinha falado palavras de baixo calão, enfim. O promotor concluiu que naquele momento não tinha provas suficientes, mandou arquivar esse termo circunstanciado, porque não é nenhuma ação Sim. penal, né? Ele não foi investigado, ele não foi condenado e ele não foi absolvido. Tá? Então, e aí eu te passo a palavra para te dizer depois sobre a segunda parte do caso, que foi a ação que ele moveu contra ela depois. Eu não tenho tempo, na verdade, Tânia. Eu só quero que você finalize. Eu acho que é um tema que a gente pode voltar outro dia. É um tema importantíssimo. Essas informações que você traz para a gente já são muito valiosas. E eu queria que você encerrasse só dizendo que, inclusive, nesse texto que você publicou, você disse que conversou com essa garota, né, novamente, depois desses áudios agora mais recentes serem divulgados. E ela agradece por tudo que foi feito por você no passado, né? E que, inclusive, tanto você quanto ela
comemoram o fato de descobrirem da sociedade, descobrir quem é essa pessoa hoje, né? Porque naquele momento eram poucas vozes, hoje são muitas que se voltam finalmente contra essa pessoa. Eu só queria que você dissesse isso para a gente finalizar, que eu já estou estourada de horário realmente. Tá bom, Thalita. Bom, isso foi realmente importante para a própria estudante, né? Eu senti um alívio grande nela e uma certeza que ela tinha de que a verdade também um dia iria aparecer. Ela disse: nós já sabíamos quem ele era, mas agora todo mundo vai saber. E ela disse uma coisa muito linda, assim, que isso significa que toda luta vale a pena. Essa história não acabou. Quando o depoimento dela vier à tona, eu acredito que tudo que pesa sobre... O depoimento não é novo, não. O depoimento que ela deu na ação, que ele depois veio processar ela pedindo 15 mil de indenização porque ela tinha acusado ele falsamente de estupro. Né? Sendo que, como eu expliquei agora, nem foi isso. Mas esse depoimento, a gente está conversando com ela com delicadeza para saber se a gente consegue, né, trazer esse depoimento, porque as pessoas precisam conhecer, pode ser de grande utilidade. Aí, realmente, eu acredito que a situação dele vai ficar um pouquinho pior do que já está.